No vídeo de hoje, a gente vai ter uma briga boa. De um lado, eu tenho a parafusadeira mais forte da Hanabi, que é o modelo LJ2005. Um kit com 2 baterias, mais um carregador e sua maleta com mais alguns acessórios, está saindo por volta de R$ 360 reais. E do outro lado, a renomada Makita DHP490. Um kit com 2 baterias mais um carregador está saindo por volta de R$ 1.460 reais. As duas têm um mandril de 13 mm, 2 velocidades mecânicas, 20 níveis de torque e 3 funções: a parafusamento, perfuração com impacto e perfuração sem impacto. E agora a pergunta que não quer calar: por que é essa diferença tão grande de preço de uma para outra? Será que a qualidade realmente também é tão diferente? E a força de uma e a força de outra? Será que também tem essa discrepância toda? E a parte interna como é? Será que tem tanta diferença no nível de qualidade de uma para outra? E na hora do vamos ver, será que tem tanta diferença assim na perfuração e no parafusamento também? Olá, eu sou o Júnior, seja bem-vindo ao canal Ferramenta na Prática, e aqui a gente faz o teste para trazer para você sempre as ferramentas com o melhor custo-benefício e o melhor preço para você. Já vou pedir então para você não esquecer, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, e agora, bora para os testes! Então vamos começar as comparações. Aqui é a maleta da Hanabi, essa aqui é a caixa da Makita. Esta ferramenta aqui da Makita eu comprei a versão que só vem a ferramenta e mais nada, tá bom? Mas você pode comprar também a ferramenta com a bateria e kit da ferramenta com bateria e carregador. Então o que eu fiz? Eu comprei a ferramenta em separado, claro, numa promoção. Essa promoção aqui eu peguei ela por R$ 370 reais, mas o seu preço normal é de R$ 500 reais, tá? 520 reais por aí, tá? Só a ferramenta, tá? Só a parafusadeira. Eu peguei uma outra promoção, esse carregador duplo, que carrega até 9 amperes de carga de uma vez, pessoal. Ele consegue carregar as 2 baterias com um tempo muito curto, tá? Muito bom para você carregar a bateria e, é claro, somente para carga em baterias originais Makita. E numa outra promoção eu comprei uma bateria também, essa aqui é de 5 amperes. Bem, vamos olhar o kit aqui da Hanabi. Vem a maleta plástica, com 2 fechos plásticos também. Aqui na parte de dentro a gente tem os seus acessórios, tá? Um kit de acessórios com brocas e bits. São coisas simples, mas já dá para você usar fazendo alguma coisa. Tem um manual aqui também. O carregador, esse carregador aqui carrega a no máximo 1 ampere, tá, pessoal? 1 ampere, 1.1 ampere. Temos aqui a ferramenta e temos 2 baterias com 4 amperes de capacidade. Só que já testamos essas baterias aqui e sua capacidade real fica em torno de 2.8 a 3 amperes. E carregando uma bateria dessa completamente descarregada com esse carregador, fica ali um tempo total de carga de mais ou menos 2 horas e 40 a 3 horas. E como eu comprei essa versão 490Z, que significa que ela não vem com nenhum acessório elétrico, ela vem somente a ferramenta. Vou abrir aqui rapidinho para a gente ver. Ela veio desse jeito aqui, tá, pessoal? Vem a ferramenta, um papelãozinho e mais um manual com um certificado de garantia. Comparando as 2 baterias, a da Hanabi tem indicador de carga, está com a carga completa, e a da Makita também tem indicador de carga. Vai ser um teste bem interessante, porque a Hanabi ela tem a bateria de 4 amperes e a Makita a sua bateria de 5 amperes. Normalmente, bateria, quando tem a maior capacidade de carga, também consegue entregar um pouco mais de corrente durante o uso. A DHP490 da Makita informa 65 Nm de força, na velocidade 1 até 500 RPM e na velocidade 2 até 1900 RPM. E ela informa também que tem a batida de impacto de até 28.500 impactos por minuto. Já a Hanabi LJ2005 informa 85 Nm, na velocidade 1 até 480 RPM e na velocidade 2 até 1.700 RPM. Ela não informa a batida, né, o impacto por minuto. Comparando as 2 ferramentas, a Hanabi é um pouco mais alta e tem o seu corpo um pouco maior também, tá? O comprimento dela dá para ver aqui, ó. Deixa eu posicionar desse lado aqui. Ela está na mesma altura aqui embaixo. A Hanabi já é maior do que a Makita. Na parte de trás as duas são praticamente do mesmo tamanho. Dá para perceber que a Hanabi tem a caixa de engrenagem maior e o corpo, né, o compartimento aqui onde fica o motor, também é um pouco maior. Vamos ver depois se o motor realmente é maior do que o da Makita. O botão de seleção de rotação aqui na Makita é macio, tem a função de você colocar no meio para travar o gatilho. E aqui na Hanabi, o botãozinho é um pouquinho mais duro, mas também nada que incomoda, e também tem a função de travamento quando você coloca o botão no meio. Olhando para a parte agora de injeção de material e encaixe também, ou seja, a combinação da carcaça com o seu acabamento, perfeito, não tem o que falar, não tem nenhum tipo de rebarba. E na Hanabi também tem um ótimo acabamento, não dá para ver nenhum tipo de rebarba aparente. Ambas têm um LED de iluminação, parece que o da Makita é um pouco mais forte. Vou desligar a luz aqui para a gente ver. Desse lado aqui é a Makita, pessoal, e desse lado aqui é a Hanabi. Realmente, o LED da Makita é mais forte do que a Hanabi.
Vamos ver agora o botão de seleção de velocidade. Aqui na Hanabi a gente tem a troca macia, bem macia, tranquilo de fazer. E aqui na Makita é um pouco mais duro. É bem mais duro, na verdade, do que a da Hanabi. Na Hanabi a gente tem 3 funções: a parafusamento, perfuração com impacto e perfuração sem impacto. Na Makita também temos 3 funções, só que o modo de seleção é diferente. Quando colocamos aqui na função de níveis de torque, automaticamente você está no modo de aparafusamento. Para você mudar para o modo de perfuração, você tem que girar até esta indicação, e para perfuração com impacto, tem que girar mais um pouquinho para engatar. Aqui na seleção dos níveis de torque, é bem preciso e bem macio. E aqui na Hanabi também tem uma ótima precisão e é macio e fácil de você trocar. A Makita tem um mandril plástico, né? A parte exterior, o acabamento é plástico, mas o seu interior é de metal. E o seu aperto é por clique. Vou apertar aqui, ó. Muito bom. É um mandril que eu usei muito e ele segura muito bem a broca. Agora aqui o mandril da Hanabi, um mandril metálico com recartilhado aqui para ajudar você a apertar. Tem um aperto também, ó, de estalo, né? O aperto de clique é muito fácil para você apertar e também aperta muito bem a broca que você estiver usando. Níveis de velocidade no gatilho aqui na Makita, vou começar aqui com a velocidade 1. Ok. Velocidade 2. Níveis de velocidade no gatilho na Hanabi, na velocidade 1. Velocidade 2. Tempo de resposta do gatilho, vamos ver aqui da Makita. Perfeito, bem rápido. Agora o tempo de resposta da Hanabi. Também muito bom. Parece que não, pessoal, mas o tempo de resposta é muito bom, principalmente quando você está fazendo trabalho de artesanato, por exemplo, ou qualquer outro tipo de trabalho, que é um trabalho mais preciso, mais sensível, e você precisa de precisão, tanto na hora de você apertar o gatilho, quanto na hora de soltar também. Você quer que ela comece logo quando você apertar, e também você quer que ela termine logo assim que você soltar o gatilho. Então, a velocidade, né, o tempo de resposta é muito importante nessas ocasiões. E agora vem uma parte interessante também, que é o padrão de encaixe das baterias, que são iguais, são do padrão Makita 18 volts. Dependendo da bateria, não é esse caso aqui, tá, pessoal? Essa bateria aqui da LJ 2005, ela não faz a ferramenta da Makita funcionar, mas a bateria da Makita funciona normalmente aqui na Hanabi. Há outras ferramentas Hanabi com bateria também que funcionam em Makitas originais, mas neste caso aqui, essa bateria não. A Hanabi, na sua parte de encaixe, tem 2 polos aqui, o positivo e o negativo, e aqui na bateria tem os 2 polos de encaixe também, mais um polo de comunicação, que não é usado nesse caso aqui. Já a Makita DHP 490, ela tem 3 pinos, polo positivo e negativo, mais um polo de comunicação. E a sua bateria, além de ter o encaixe muito parecido, né, tem um polo positivo e negativo de comunicação, ela tem uma porta extra de comunicação da ferramenta com a bateria. E essa comunicação se dá principalmente para o gerenciamento de carga da bateria, tanto da informação da capacidade mínima, da capacidade máxima e também da temperatura da bateria. Quando você utiliza, por exemplo, essa bateria em um carregador rápido, como este daqui, este carregador ele tem a porta de comunicação para gerenciar melhor a carga da bateria, principalmente porque a carga deste carregador é muito forte, pessoal. Ela carrega a 9 amperes. Vamos ver o RPM agora com a Hanabi, velocidade 1. Em torno de 435, velocidade 2. R$ 1.627. Chegou bem próximo, aqui é 450, chegou ali 425, 430, e aqui na velocidade máxima 1.700, chegamos a 1.627, ou seja, está dentro do esperado. Vamos para a Makita agora, velocidade 1. 474. Em velocidade 2. Em
O que deu para a gente perceber então, pessoal, que a rotação um pouquinho abaixo do informado não é exclusivo de ferramentas chinesas não, tá? A própria Makita também, na rotação, ela ficou um pouquinho abaixo do informado. Vamos comparar a rotação mais lenta das duas aqui para ver se tem alguma diferença. Pessoal, deu para ver que a Makita aqui, ela tem a rotação mais lenta do que a Hanabi. Apesar da Hanabi ter a rotação lenta muito boa, boa para precisão, mas não dá para comparar, né? A Makita é bem mais lenta. Isso provavelmente é por causa do seu sensor Hall, caso ela tenha, a gente vai abrir ela daqui a pouco para a gente ver, vamos abrir as duas aqui para a gente comparar, ou se é o seu próprio circuito eletrônico da placa que já faz esse controle, entregando maior precisão ainda com uma rotação mais lenta. Outra coisa que dá para perceber também essa diferença, essa relação de diferença, quando a gente aperta o gatilho. Vocês perceberam que ela pega uma velocidade e depois ela estabiliza? Olha. Agora, a Makita, vamos ver como é que é a Makita. Ela já começa na velocidade que ela precisa estar. Isso se dá pelo circuito eletrônico que eu falei, que é o encoder, né, que ajuda o motor a ter mais precisão, ou o próprio sensor Hall, que também é um circuito eletrônico. Bem, pessoal, com as ferramentas abertas, a gente já consegue ver aqui, ou olhando aqui já bem rápido, já consigo perceber que pode sim ter a explicação por que a diferença de preço. Primeiro eu vou começar aqui mostrando a construção. Essa é a carcaça da Hanabi, é uma carcaça rígida, tá bem firme, um plástico bem construído, tem suas construções aqui com suas aletas para reforçar, né, e evitar a torção da ferramenta. Já a construção aqui da Makita é muito parecida também, é um plástico que eu vou confessar para vocês, parece que é até um pouquinho mais flexível do que a ferramenta da Hanabi. Essa é a impressão que eu percebi aqui. Mas também uma ótima construção com um plástico bem resistente. E é nessa parte aqui, por exemplo, pessoal, da construção que a gente percebe algumas diferenças. Dá para ver que, por exemplo, na parte do encaixe das baterias, a gente tem um tipo de conexão mais robusto, justamente para aguentar mais corrente sem nenhum dano aos conectores. A placa controladora aqui também é toda resinada para proteger os componentes contra a vibração e contra a sujeira também. A bitola dos fios aqui bem grossas, isso vai garantir que em alta corrente, né, os fios não superaqueçam. Interessante, pessoal, a gente tem esse fio amarelo que ele sai lá de dentro, ele sai lá do conector e ele entra aqui na placa controladora. E também temos aqui 3 fios, comprovando que é um motor trifásico e é um motor, sem sombra de dúvida, um motor brushless. E olha só, pessoal, olha a mágica que acontece aqui, ó. Vocês estão vendo essa plaquinha? Essa aqui é o sensor Hall. Então aquela velocidade mais lenta, aquele controle de velocidade, aquela precisão maior, se dá por causa dessa placa aqui, porque ela consegue se comunicar com a controladora, tá? Com a placa controladora. Com isso, ela consegue ajustar a posição do motor e com isso mandar a informação para que o giro seja mais lento e mais preciso. Então, para quem tinha dúvidas, essa DHP 490 da Makita possui sensor Hall, ou seja, o encoder. O restante da construção é muito parecido com aquelas parafusadeiras chinesas. Deu para perceber que esse eixo dourado aqui também é mais grosso, né? Esse eixo aqui que vai rotacionar, né? O motor vai rotacionar toda a caixa de engrenagem, ele tem uma espessura maior do que das ferramentas chinesas. Vocês podem ver, por exemplo, aqui, olha a espessura daquele eixo ali, é bem mais fino. Ó. Não sei se dá para vocês verem lá, mas é bem mais fino. Continuando aqui na Makita, o seu gatilho não tem um guarda-pó, é um gatilho que dá para ver que é lubrificado. Poderia ter um guarda-pó aqui, hein? Makita pisou na bola aqui. A construção, a passagem dos fios aqui do LED, de todos os componentes são bem feitas. Agora na Hanabi a gente tem os 2 conectores, polo positivo e negativo. Temos a placa controladora aqui embaixo, ela é separada do gatilho, né? O gatilho faz a comunicação separada da placa controladora. Mas é uma placa resinada também, vocês podem ver aqui, ó. É uma placa resinada também. A construção e a passagem dos fios aqui também está muito bem feita. Esse gatilho tem um guarda-pó interessante e conforme vocês podem ver até a construção aqui do motor, pessoal, olha a diferença de largura, né? Vou colocar aqui, ó, dá para vocês verem assim, olha a diferença da largura do motor de um para outro. O motor aqui da Hanabi é muito maior do que o motor da Makita. Só é importante dizer que tamanho não é documento, pessoal. Depende muito também da corrente que é entregue para o motor girar o eixo, né, e consequentemente as brocas.
Mas se tratar, claro, de motores da mesma qualidade, se o motor for maior, com certeza ele vai entregar mais torque e mais força. Pessoal, eu estava montando de volta as ferramentas e eu esqueci de falar disso, agora que eu percebi. O buraquinho aqui, né, a rosca desse buraco, onde você coloca o clipe da parafusadeira na Makita é de metal, tá? Enquanto aqui na Hanabi é de plástico, tá bem? É toda de plástico. O primeiro teste que eu vou fazer aqui é o teste de linearidade. Vou ver como é que tá os níveis dos torques aqui. Eu vou pular os torques de 2 em 2, 1, 3, 5, 7. Vou começar com a Makita na velocidade 1. Depois eu vou fazer na Hanabi também na mesma configuração. Bora lá. Já chegou no limite da tábua, mas eu vou colocar mais um aqui para desencargo de consciência. Agora sim ficou no mesmo nível da tábua. Agora vamos para a Hanabi. Deu para ver, pessoal, que a linearidade aqui da Makita é mais equilibrada e aqui da Hanabi, os seus graus são mais fortes, assim, tem um nível, né, de diferença mais forte de um torque para outro, mas na verdade a gente pulou aqui de 2 em 2. Claro, isso aqui foi só para a gente ter uma orientação, pode variar muito o resultado disso aqui dependendo da madeira, dependendo da umidade da madeira e também da espessura do parafuso. Bem, pessoal, agora o teste é bruto. Vamos utilizar essa broca espiral para fazer a perfuração. Essa broca aqui tem a ponta em forma de parafuso, ela vai puxando a broca para dentro da madeira. Então, será que essa parafusadeira vai furar? E a Hanabi LJ 2005, será que vai aguentar o tranco? Você vai ver agora. Lembrando que eu estou no modo perfuração sem impacto e essa madeira aqui está bem seca, pessoal. Vamos lá. Já varou do outro lado. Perfeito, hein? Já coloquei logo na velocidade 1, porque na 2 vai parar, pessoal. Então colocar na velocidade 2 aqui é perda de tempo. Só vou esperar a broca esfriar um pouquinho para a gente fazer o teste na Hanabi. E agora vamos para a Hanabi com a mesma configuração. Já varou também? Perfeito, pessoal. Todas as duas furaram essa aqui com maior tranquilidade. Vou te falar, é muita força bruta. Porque perfurar com essa broca aqui, tá? Não é fácil não. Exige muito da ferramenta. E agora a gente vai ver se o sensor Hall faz toda a diferença para uma perfuração mais delicada para a Makita. Vou começar aqui com a Hanabi e depois a gente vai fazer o teste na Makita para ver como é que vai ser. Eu vou utilizar esse parafuso aqui bem pequenininho com essa madeira aqui mais frágil. Ok, dá para ter um bom controle com ela, mas agora a gente vai ver se a Makita a gente consegue ter uma sensibilidade maior ainda.
Aqui já dá para a gente perceber que não tem comparação, pessoal. O sensor Hall realmente faz muita diferença a favor da Makita aqui em questão de sensibilidade. Vocês estão vendo aqui que eu estou praticamente parado, quase parado, e eu consigo inserir esse parafuso aqui com uma precisão incrível, olha isso. Ok, nesse quesito aqui não tem como negar, a Makita ganha de lavada. E agora, em quanto tempo esta Hanabi consegue perfurar esse caibro aqui de eucalipto com a broca para madeira número 8, e em quanto tempo a Makita consegue perfurar? Vamos ver agora. Soltou aqui a broca, hein? Broca chata de 1 polegada. Agora vamos para a broca escalonada de até 12 mm nesse metalon chapa 18. Broca de alta qualidade com um preço muito baixo é esse conjunto aqui da Makita e esse aqui também, tá? Esse aqui as brocas vão até a 8, só que tem 3 tipos de broca, e aqui a broca somente divide, mas vai até o número 10, tá? Até 10 mm. Eu vou deixar o link dessas brocas, de tudo que apareceu aqui no vídeo, vou deixar o link na descrição já com o menor preço para você não perder tempo procurando não. Clicou lá, já pode ter certeza que você está comprando o produto com o menor preço das plataformas. Perfuração agora com a broca número 10 Makita. Já estou aqui no modo de perfuração com impacto, e esse bloco aqui é de cimento, tá pessoal? Então é um bloco bem mais duro do que uma parede com um embolse e tijolo, por exemplo, tá? Vamos lá. Fura também, a bichona é bruta, pessoal, fura também tranquilo. Mas deu para perceber que o impacto da Makita ele é mais rápido. Essa oscilação de impacto aqui também ajuda na perfuração, tá? Quanto mais veloz for o impacto, para cima e para baixo, vai perfurar uma alvenaria, um concreto com mais rapidez também. Mas essa bicha também é bruta, pessoal, não nega fogo não. Bem, pessoal, vou fazer um resumo aqui da bateria e do carregador das duas ferramentas. No caso da Makita, tem o destaque ali da qualidade do conjunto de alimentação, é claro. A bateria utiliza células de íon de lítio de alto padrão, que podem ser fabricadas pela Sony, que é a Murata, Samsung ou até a Sanyo Panasonic, oferecendo ótima autonomia, oferece também mais estabilidade e durabilidade mesmo em uso intenso. E o carregador duplo da Makita que eu tenho aqui, ele também mostra uma construção muito robusta, com carregamento rápido e gerenciamento inteligente, preservando a vida útil das baterias, garantindo a maior segurança e também uma eficiência melhor no uso profissional. Já o conjunto carregador e bateria da Hanabi apresenta uma construção mais simples e voltado para o custo-benefício. A bateria utiliza células 18650 genéricas de 2000 mAh. Elas atendem bem o uso hobby e semi-profissional, porém com menor consistência em desempenho, autonomia e vida útil se comparando elas com células utilizadas por marcas profissionais. E o carregador possui um circuito bem simples,
com menos recursos de proteção e gerenciamento eletrônico, e apesar de cumprir a função de carregamento, o conjunto demonstra uma proposta mais econômica, é claro, né? Focada em uso não profissional. Bem, pessoal, agora vamos para as conclusões e a minha opinião final. E é o seguinte, pessoal, falando primeiramente da Makita aqui, realmente é uma ferramenta de primeira linha. A gente vê, vocês viram ali que na parte interna dela tem um sensor Hall que vai facilitar e vai dar mais precisão também no parafusamento e até na perfuração. Toda a sua construção, a bateria, o carregador, são itens realmente que fazem ela valer mais. Talvez o preço esteja bem acima do que a gente acha que deveria ser cobrado, mas não deixa de ser uma ferramenta de ótima qualidade. E a Hanabi LJ 2005 é uma parafusadeira que vale 4 vezes menos do que uma Makita. E pessoal, a bicha é bruta também, tá? Ela entrega trabalho bruto, entrega muita força, fica muito parelho ali com a Makita em quase todas as operações que eu fiz ali, todas as perfurações, em todos os aparafusamentos, ela fica muito perto, só que na hora da precisão, o sensor Hall da Makita faz realmente a diferença. Vocês viram no teste de rotação ali e também no clique, né, na precisão, para você selecionar as funções aqui, os torques também são bem parecidos. A Makita ganha um pouquinho na precisão e na maciez de trocar, mas a Hanabi não fica muito para trás não. E falando da bateria dos carregadores, claro que a Makita tem uma maior qualidade, uma melhor qualidade, tanto nas células quanto no carregador e na construção da bateria também. Mas uma coisa tem que ser dita, pessoal, trabalhamos com uma bateria de 4 amperes aqui, a Makita trabalhou com uma bateria de 5 amperes, mas a bichinha aqui não negou fogo não. Essa aqui perfurou muito bem o concreto, essa aqui também perfurou muito bem com uma broca de 10 de Vidia. Então, se você está pensando em comprar uma ferramenta dessa aqui para uso hobby, a Hanabi vai te entregar tudo que você precisa tranquilamente. Agora, se você precisa de uma ferramenta para o dia a dia, aquele trabalho mais pesado todos os dias, a Makita talvez seja a melhor opção para você. E pessoal, vou deixar o link das duas ferramentas na descrição, como todos os acessórios também. E lembrando, o melhor preço de todos os produtos que eu coloco aqui está aqui no nosso link, também nos cards, tá, pessoal? E no nosso grupo do WhatsApp. Aproveita, entra no nosso grupo do WhatsApp, porque lá sempre tem os melhores preços já pesquisados em todas as plataformas. Então, onde uma ferramenta tem o melhor preço, eu já vou jogando lá no grupo para vocês. Eu, por exemplo, qualquer compra que eu vou fazer no Mercado Livre, na Amazon, eu não compro se não tiver um cupom. Só se eu tiver com muita pressa mesmo. Bem, pessoal, então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, marcar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo aqui do canal Ferramenta na Prática. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.